seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito em tupi.am, tupi.fm, na produção da Renata Henriques, na mesa de som o Marcel Amaral, nas câmeras o Luiz Arthur e a Renata Souza. A nossa mesa formada hoje pelo Dr. Jorge Tardan, advogado e professor universitário, e o Dr. André Botelho, que é advogado e representante da OAB. Dr. Tardan, imagina, eu vou no supermercado e compro um pernil, presunto, lindo, maravilhoso, bem embaladinho, bacana, a peça inteira. Aí chega em casa, eu abro a embalagem, pô, mas tá com uma capa de gordura muito grossa. Eu não quero essa gordura toda no meu pernil, no meu presunto. Vou devolver, eu vou trocar. Eu posso fazer isso? O supermercado está obrigado a aceitar essa minha reclamação, doutor Tardan? Produto perecível é muito complicado de você responder objetivamente de uma forma genérica para todos os casos. É quase que impossível. Primeiro, nós temos que observar o seguinte: o produto tem embalagem identificada ou é a granel, né? Você comprou, no teu caso lá, comprou lá um produto com um fabricante super reconhecido, embalado e tal, e aí tem excesso de gordura. Você abriu, evidentemente que o comerciante deve providenciar a troca. Agora, vamos imaginar o seguinte: este mesmo produto, embalado, bonitinho, bem armazenado, o consumidor comprou e encontra, por exemplo, um objeto, um corpo estranho dentro do produto. Uma asinha de barata. Será que o supermercado tem responsabilidade sobre isso? A jurisprudência, aliás, é o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. O comerciante não tem responsabilidade sobre isso. Então, veja o seguinte: existem situações que, se você está discutindo a qualidade, claro, né, tem muita gordura, o comerciante deve trocar aquele produto e ele tem melhores condições de devolver aquilo para o fornecedor dele. Agora, se é uma impropriedade, né, passou mal, um objeto estranho, se o produto está embalado, o comerciante não tem responsabilidade sobre aquilo ali, não é solidário com aquilo ali, se tiver muito bem conservado, porque se o problema for de conservação, o comerciante responde. Então tem uma série de regras sobre isso. Por exemplo, arroz a granel. Como é que eu vou saber quem é o fabricante? Carne moída. Será que é da Friboi? Eu não sei. Então, aí, exatamente por isso que é proibido vender carne moída já pronta. Né, tem que moer na hora para eu saber quem é o fornecedor. Então, o Haroldo, tem uma porção de regrinhas em relação ao produto perecível. Né? Você vai num restaurante e aí a comida está salgada. Troca, né? Via de regra, o comércio tem que trocar, não quero. Mas, por exemplo, bife. Você vai num restaurante, não, está muito mal passado, aí devolve. Eu, dependendo do lugar, não recomendo que você devolva, porque o cozinheiro lá pode ficar muito chateado e será que não vai voltar pior? Até o garçom. Pois é. Então, produto perecível é um problema. Muito cuidado, né? Muito cuidado com produto perecível. Não comprar produto perecível em fonte duvidosa. Por exemplo, eu não recomendo você fazer um lanche numa birosca qualquer, que você pode ser intoxicado e depois, como é que você vai? Na noite a gente ouve aqui, vou comer um podrão. Podrão é aquele, né, sanduíche da madrugada. E daí, e se você passar mal, ficar intoxicado, como é que você vai responsabilizar aquele sujeito que vende aquilo sem nota fiscal, sem nada? Não, e que cada dia está num ponto diferente da cidade, não é? Ele tem na praia, por exemplo, aliás, é proibido por regra vender camarão na praia, por exemplo. É um risco muito grande. Camarão fritinho é proibido na praia. Agora, o que fica parecendo, doutor André Botelho, é que o consumidor está sempre sob suspeição. Porque eu tô careca de ver o cidadão compra um pacotinho de biscoito, a embalagem não é transparente, não dá para você ver o conteúdo, é o que mais tem por aí, né, o tipo de biscoitinho que está ali dentro. Você abre, tem uma perninha de barata. Você compra um refrigerante, pretinho refrigerante. Você abre,
Quando dá o primeiro gole, vem um caco de vidro. Mas quem é que vai acreditar em você? Não foi você que abriu e colocou a perninha de barata na embalagem do biscoito. Foi você que abriu o refrigerante e jogou o caquinho de vidro lá dentro. O consumidor está sempre sob suspeição. Ele é sempre o suspeito número 1 nesse tipo de situação, quando muitas vezes ele é, na verdade, a grande vítima. O que fazer nesse tipo de situação, doutor André? Lá no nosso escritório a gente defende uma grande empresa que vende leite para o Brasil inteiro. Caixinha? Caixinha, não vou falar o nome, mas enfim, vende bastante. E muitas demandas chegam nesse sentido, de pessoas que tomam leite e acabam adoecendo, passando mal e pleiteiam o reembolso do que gastou com despesa com remédio, com médico. E essas demandas, 90% os consumidores obtêm sucesso. Agora, 90% no caso do leite? 90% no caso do leite. Agora, o que tem que fazer efetivamente? Tem que guardar uma amostra do produto, do seja leite? O leite, o biscoito, uma amostra. De preferência, se possível, tá levando para um instituto, para estar um perito falando, atestando que realmente o produto está estragado, antes da propositura da ação, e depois, efetivamente, está propondo a ação na justiça. Agora, o leite me parece que é um produto mais fácil da gente comprovar, não é? Sim. É diferente do refrigerante, né? De uma Coca-Cola, de uma Fanta, de um Guaraná, é diferente, né? Eu acho que o leite é mais fácil da gente até guardar e tal e comprovar, tenho essa impressão. Tanto que o senhor mesmo citou que em 90% dos Sim. casos o laticínio perde as ações. Isso, lógico, evidentemente, tendo o laudo do perito atestando que o leite estava realmente estragado, o consumidor tendo a nota fiscal para provar que comprou efetivamente o produto, quer dizer, dando todas as condições. 90% ganham, mas não é tão fácil assim, não. Tem que estar muito bem documentado. Essa questão do ácido também, não é? Vazou recentemente da água oxigenada, Sim. que colocaram no leite também, em certas marcas, não em todas. Sim. Graças a Deus, felizmente. Não é água oxigenada, ácido dentro do leite. E essas questões o senhor acompanhou? Como é que foram resolvidas, doutor André? Caso o senhor tenha acompanhado. Eu soube por alto, mas não foge muito do que eu estou falando. O consumidor vai ter que provar efetivamente que o produto está estragado. Que tem ácido, que tem água oxigenada. Água oxigenada e entrar e propor ação. Haroldo, um instrumento que o consumidor tem na sua defesa se chama inversão do ônus da prova. O consumidor alega, né, que aquele determinado produto fez mal, está impróprio para o consumo, e o juiz, invertendo o ônus da prova, né, cabe ao fornecedor demonstrar, então, que aquilo efetivamente não aconteceu. Mas, é claro, o consumidor ele tem que apresentar elementos que mostrem que houve aquele consumo. E a forma melhor de você demonstrar isso, aí vai uma recomendação para os consumidores, é guardar, por exemplo, a embalagem. Todo produto, ou quase todo, seja, né, refrigerante, seja... quase todo produto tem lá o código de barra, né, mesmo que seja garrafa, né, então tem o código de barra. Aquele código de barra já é um indicativo muito importante para identificar o lote. Né? É muito comum determinado lote saiu com problema, ou venceu, enfim. Então, fundamental, perceber alguma coisa estranha, primeiro ponto, guarde a embalagem. Mas isso é muito complicado. Eu te pergunto, Haroldo, com a sua experiência, uma camisinha, por exemplo, é um produto perecível? Um preservativo é um produto perecível? Não, me parece que sim, é para um prazo propósito de validade. Não, e usou, acabou. Nós já tivemos problema. Então, imaginemos o seguinte, o preservativo, a chamada camisinha furou, e aí a menina engravidou. Bom, aí como é que eu vou identificar o lote? Aí o cara vai lá na justiça alegar, não, fiquei grávida porque a camisinha furou. Então, se furou, separa a embalagem e guarda, porque é por aquela embalagem. Pois é, mas aí é que tá. Não dependendo adianta. até da situação, é uma prova. Pois mas eu tô falando. Aí que vem as questões, né, difíceis de resolver. O sujeito, naturalmente, não vai guardar a camisinha, o preservativo.
usado, vai guardar a embalagem, se puder, e estou recomendando que faça. Percebeu que houve problema, guarde a embalagem, porque pela embalagem, pelo código de barra, eu identifico a origem, o lote, fica mais fácil, né? Agora, se você não tem, né, nenhum elemento para mostrar que foi comprado daquela marca ou naquele supermercado, como é que você vai responsabilizar? Ah, comprei. Então, é necessário que você tenha a embalagem, pelo menos. Agora, se estava estragado ou não, o juiz pode inverter o ônus da prova e quem vai ter que demonstrar é o fornecedor. Digamos, não é? O cidadão comprou a camisinha, saiu lá com a namorada, a camisinha furou, a menina engravidou. Recomendando porque bom, deixa eu... aí... Mas só que ele é casado. Aí, naturalmente, ele vai entubar, né? Ele é casado. Aí o prejuízo é maior, né? Aumentou o tamanho do prejuízo. E aí, como é que ele faz? Como é que ele faz? Senta e chora. Eu guardei aqui a embalagem da camisinha, ó. Eu guardei a embalagem da... Como é que ele vai guardar a embalagem da camisinha? A mulher dele vai lá, mexe na carteira dele, no paletó dele. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Ainda mais extra large, que não é o seu tamanho. Mas aí, veja o seguinte, olha a vantagem de ter um advogado. Doutor André, por favor, estou com um problema aqui, isso pode dar problema, guarda no seu escritório. O escritório é um lugar inviolável, né? Então... Pô, mas já é bom sempre ter um advogado ao alcance. Já denota má fé, diz assim, pô, olha aqui, eu saí com uma garota ontem, eu sou casado, saí com uma garota ontem, a camisinha furou, doutor André, guarda a camisinha pra mim. A camisinha não, a embalagem. Tem que guardar o segredo profissional, só que nem um padre. Pô, se for pro tribunal e eu sou... profissional. Aí se eu sou o fabricante da camisinha, eu digo, olha, isso aí já revela a má fé do cliente. Isso aí já revela a má fé do cliente. Mas... Eu nunca vi isso na minha vida. O camarada usar uma camisinha, depois entregar a camisinha... Não, só se tiver problema a embalagem. Pro advogado dele. Eu nunca vi isso. É cautela, eu sou cauteloso. Mas, pô, é cautela demais. Parece má fé, doutor André. É isso que eu digo. A gente tem que ter cuidado, não é? Esse caso é surreal, né? É surreal nada, acontece. Acontece. Eu tive um caso desse aí, pô. Olha aí, como é que acabou, doutor Tardan? Eu acompanhei esse caso, não sei se vocês se lembram, foi um caso bastante parecido, que não era camisinha, mas que também houve, já tem mais de 20 anos isso, que foi aquele anticoncepcional microvilar. Nós acompanhamos aquilo ali. Não é um caso de camisinha, mas houve, a mulher tomava o anticoncepcional e só tinha placebo lá e engravidou. E o fabricante, né, o laboratório daquele anticoncepcional foi condenado. Houve inversão do ônus da prova. Aliás, é possível fazer inversão do ônus econômico. Num dado momento, você perguntar quem paga a perícia. O juiz pode inverter o ônus econômico da prova, né, o fabricante, né, o fornecedor, que paga a perícia. É possível fazer tudo. Por isso, Haroldo, é fundamental escolher um advogado que esteja preparado para enfrentar quando, do outro lado, tem um fornecedor poderoso, como é, por exemplo, laboratório, fabricante de camisinha. Normalmente são empresas bem defendidas por bons advogados. Exatamente. Né? São grandes corporações que têm um corpo de advogados da maior qualidade. Bom, a gente vai dar uma paradinha rapidinho e já volta. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.